Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre a digestão e absorção no processo fermentativo. Então, na aula passada, a gente viu o processo não fermentativo e mesmo os animais que fazem o processo fermentativo, eles também fazem o processo não fermentativo. Então, hoje a gente vai falar um pouco das particularidades desses animais, especialmente de bovinos e equinos, ok? Bom, então os herbívoros, pessoal, eles conseguem aproveitar a fibra não digestível por conta do processo fermentativo. Então, as enzimas que vão fazer essa digestão são de origem microbiana. Só que o processo digestivo ele é um pouco mais lento. Por isso que o alimento ele precisa ficar por mais tempo nas câmaras fermentativas, que no caso dos bovinos principalmente rumen retículo, e no caso dos equinos, intestino grosso, né? Lá a região cervicólica. E aí, vocês devem lembrar lá da anatomia que essas câmaras fermentativas, elas são bastante desenvolvidas para acomodar uma grande quantidade de digesta, né? Sendo que, por conta dessas enzimas de origem microbiana, é possível que esses animais consigam aproveitar, consigam consumir e aproveitar as partes mais digestivas das plantas, né? Então, a gente viu lá no processo não fermentativo que os animais eles não produzem enzimas que digerem fibra, como celulase, hemicelulase, e os micro-organismos eles têm essa capacidade, né? Logo, por conta dessas câmaras fermentativas, né, serem bastante desenvolvidas, o animal ele consegue consumir uma alta quantidade de alimento. Ali ele fica reservado por um tempo para que possa sofrer a ação dos micro-organismos, ok? Obviamente que esse processo ele vem de uma evolução, né, de um processo evolutivo. Os ruminantes, por exemplo, como eles eram muito predados, então quando eles encontravam um lugar de pasto, eles comiam muito rapidamente para depois ir para um lugar seguro e assim poderem fazer o processo de ruminação e digestão. E por isso que os estômagos pré-gástricos, né, rumen, retículo e omaso, eles foram se desenvolvendo evolutivamente, né? E os equinos sempre tiveram o hábito de pastejar, né, durante todo o dia e comer praticamente o dia inteiro. Com isso, esse alimento ele vai se acumulando lá no intestino grosso e principalmente a parte não digestiva das fibras, né? E sofrerem, passam a sofrer a ação dos micro-organismos para que o animal ele possa conseguir aproveitar os nutrientes ali presentes, ok? Então, observem aqui, vocês devem lembrar lá da anatomia que os ruminantes, eles apresentam um, um, um estômago verdadeiro, que é o abomaso, mas antes do estômago verdadeiro, nós temos as câmaras fermentativas, né? Rumen, retículo e aqui o omaso, que é basicamente para absorção de ácidos graxos voláteis e de água. Então, percebam que nos ruminantes, o alimento que é ingerido, né, logo após a impreensão e deglutição, ele é conduzido pelo esôfago já para as câmaras fermentativas. Então, no ruminante, o alimento primeiro sofre a ação das enzimas de origem microbiana, para depois ele sofrer a ação do processo não fermentativo, né, das enzimas liberadas aqui no estômago, enzimas pancreáticas para serem absorvidos. Então, primeiro o alimento sofre toda uma modificação microbiana para depois, de fato, ele sofrer o processo de digestão e absorção pelas próprias enzimas produzidas pelo organismo animal.
Já no equino acontece o contrário, né? Primeiro o alimento ele vai sofrer a ação das enzimas gástricas e pancreáticas, né? E primeiro ele vai sofrer a ação do processo digestivo não fermentativo, e aí aquilo que não foi digerido, que não foi absorvido, aí sim vai sofrer a ação das enzimas microbianas lá no intestino grosso, né? Região de seco colo. Então aqui vai acontecer fermentação. Por isso que acontece diferenças, né, em relação ao aproveitamento dos nutrientes presentes nos alimentos, quando a gente compara ruminante com equino, justamente por conta dessa diferença, né, em relação aos ruminantes. Primeiro fazer o processo fermentativo, para depois fazer o processo não fermentativo, e o equino ser o contrário. Primeiro faz o processo não fermentativo, para depois fazer o processo fermentativo. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, sobre essa. Então, sabendo dessas diferenças, dá para a gente listar quais são as vantagens e desvantagens da fermentação nos ruminantes e quais são as vantagens e desvantagens da fermentação nos equinos. Bom, em relação às vantagens da fermentação dos ruminantes, a gente pode destacar o fato desses animais poderem fazer regurgitação e ruminação, já que o alimento apreendido já passa do esôfago lá pelo cardia direto para rumen retículo. Uma vez que esse alimento não foi bem digerido, o animal consegue fazer um tipo de contração reticular, regurgita, o cardia relaxa, regurgita, remastiga, e esse alimento pode ser novamente, né, pode sofrer a ação mais apropriada das enzimas de origem microbiana e podendo ter um máximo de aproveitação dessa digesta, tanto fibrosa quanto não fibrosa. Outro ponto que podemos destacar é que micro-organismos são mais nutritivos que plantas. Por que a gente pode dizer isso? Porque antes mesmo do animal, né, do próprio organismo animal utilizar o alimento que foi ingerido, os micro-organismos primeiro vão modificar esse alimento, né? Eles produzem enzimas digestivas que vão quebrar a fibra, que vão digerir os carboidratos mais facilmente digestíveis, enfim, eles vão modificar a digesta. Quando eles modificam a digesta, eles utilizam os substratos oriundos dessa digestão para o seu próprio metabolismo. Consequentemente, esses micro-organismos eles vão servir como fonte de proteína microbiana e também de vitaminas para o próprio ruminante, é uma relação de simbiose. Outra vantagem bastante interessante é que nos ruminantes se pode administrar na dieta, né, incluir na dieta, fontes de nitrogênio não proteico, que vão resultar na formação de proteína microbiana. Sendo assim, essas fontes de nitrogênio não proteico, que são muito mais baratas, e a gente sabe que o que é mais caro na dieta dos animais é a proteína, isso barateia o custo da produção. Um dos nitrogênios mais não proteicos mais utilizados na dieta de ruminantes é a ureia. A ureia é facilmente degradada no rumen pelos micro-organismos até formar amônia, né, e CO2. A amônia, então, é utilizada como precursor de proteína para os micro-organismos. Inclusive, as proteínas verdadeiras da dieta, da mesma forma, os micro-organismos eles vão quebrar essa proteína verdadeira até formar amônia para poder utilizar essa amônia como fonte de proteína própria, né? Qual o problema de se utilizar nitrogênio não proteico na dieta? Quantidade. Os animais eles precisam serem adaptados à introdução de ureia na dieta. Não se pode introduzir uma grande quantidade de ureia, porque senão o animal pode se intoxicar, né? Ter a intoxicação pela ureia por conta do excesso de amônia liberado no rumen. Esse excesso de amônia, se os micro-organismos não dão conta, principalmente se a dieta for pobre em carboidrato, essa amônia ela vai intoxicar o animal e podendo até levar o animal a óbito. Então, tem que se ter cuidado quanto à administração da ureia, adaptar esses animais, adaptar esse microbioma à introdução da ureia na dieta
É importante associar o uso da ureia com fontes de carboidratos facilmente digestíveis, como alimentos concentrados, não só alimentos volumosos, já que os micro-organismos ruminais precisam desse substrato rico em carboidrato para poder utilizar essa amônia da melhor forma e produzir a proteína microbiana. E assim evitar que esse excesso de amônia acabe sendo absorvido pelas papilas luminais do animal intoxique. Tá? Então a adaptação é fundamental. E associar essa introdução da ureia com o uso de concentrado, né, de fontes ricas em carboidratos. E os micro-organismos eles conseguem produzir enzimas que digerem a fibra, né? Então, as enzimas de origem microbiana, como por exemplo celulase e hemicelulase, fazem o que o organismo animal não consegue, que é digerir fibra e utilizar a glicose oriunda dessa digestão para o seu metabolismo, ok? Qual a desvantagem, então, de se ter fermentação nos ruminantes, né? A fermentação pré-gástrica, a fermentação antes de passar pelo estômago verdadeiro? É que acontece a destruição microbiana de quase toda a ingesta, né? Então, antes mesmo do organismo animal utilizar, os micro-organismos utilizam primeiro esse substrato. E aí, quando a gente fala em proteína, é o maior prejuízo que se tem, entre aspas. Por quê? Porque vocês sabem que existem os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais, né? Então, os aminoácidos não essenciais são aqueles que o próprio organismo consegue sintetizar, né? E os essenciais é aquele que o animal precisa ingerir. Então, se você dá uma dieta rica em aminoácidos essenciais, provavelmente esses aminoácidos vão ser digeridos pelo microbioma ruminal até a amônia e eles mesmos vão sintetizar outro tipo de proteína. Então acaba que você está dando uma dieta rica, mas isso vai ser modificado. Por isso que já se tem estratégias de se dar aminoácidos essenciais para ruminantes, para otimizar o processo produtivo, em cápsulas que escapam do processo fermentativo e quando chegam no estômago verdadeiro, essas cápsulas são digeridas e liberam os aminoácidos essenciais, por exemplo. Acontece perdas energéticas, né? A gente vai ver lá que na digestão de carboidratos se tem como resultado a liberação de dois gases, que é o CO2 e o metano, perdendo energia dessa forma, né? Através da produção de gases. Os alimentos de alta fermentação, como por exemplo os concentrados, produzem muito ácidos, né? Incluindo o lactato. E isso pode culminar numa acidose metabólica, por exemplo. Então, da mesma forma que os animais precisam ser adaptados à introdução de nitrogênio não proteico, também há necessidade de adaptação à introdução de alimentos concentrados, facilmente digestíveis, evitando a liberação de muito ácido no rumen, que poderia levar esses animais a uma acidose metabólica. Então, balancear bem a dieta, adaptar os animais à introdução de alimentos concentrados e associar isso com uma concentração de volumoso, né? Então, ter cuidado com esse balanceamento. E a ingesta deve ser particulada, né? Então, o consumo dos animais acaba sendo limitante, né? Então, o ideal é que você particule a digesta, né? Faça que o animal coma várias vezes ao dia, para que se otimize mais a utilização dessa digesta, essa digesta seja digerida da melhor forma possível. Porém, como os animais eles ficam muito tempo ruminando, o consumo acaba sendo. Em relação à fermentação colossecal nos equinos, então, vocês já sabem que a fermentação em equinos é pós-gástrica, então tudo que for ingerido, que for apreendido pelo animal deglutido, vai passar pelo processo de digestão não fermentativo, então vai passar pelo processo de digestão lá no estômago
depois vai passar pelo processo de digestão e absorção no intestino delgado, e aí o que sobrar desse processo é que vai ser fermentado lá na região secocólica ou colo-secal, ok? Qual a vantagem disso? O que for digestível do alimento ingerido pelo animal, ele vai ser absorvido diretamente, né? Lá no intestino delgado, antes de chegar no processo fermentativo, ao contrário dos bovinos. O que não for digestível, né, principalmente a fibra, né, não digestível, vai passar pelo processo fermentativo, lá no seco e no colo, lá nas câmaras fermentativas. A fermentação microbiana vai gerar como produto os ácidos graxos voláteis, e os ácidos graxos voláteis, como acetato, butirato e o propionato, vão vão ser absorvidos ali no intestino grosso e vão servir como precursores de glicose, como o propionato, e também de ácidos graxos de gordura para o próprio animal. Não há necessidade de particulação para esvaziamento gástrico, né? Então, o animal ele pode comer o dia inteiro, ele pode consumir o dia inteiro, ao contrário dos ruminantes, né? Qual a desvantagem da fermentação secocólica? Baixa utilização de proteína microbiana. Por quê? Porque o epitélio do intestino grosso, ele não faz absorção de proteína, né, de aminoácidos, como o do intestino delgado. Então, boa parte da proteína microbiana ali do processo fermentativo vai embora nas fezes, é perdida. Já no bovino, não. O bovino, a proteína microbiana, ela vai passar pelo abomaso, que é o estômago verdadeiro, depois vai passar pelo intestino delgado e ela vai ser bem utilizada, bem absorvida. Já a proteína microbiana dos equinos, grande parte é perdida nas fezes. A outra desvantagem é que esses animais têm baixa capacidade absortiva de vitaminas e aminoácidos microbianos, também pelo mesmo motivo, porque já está ali no intestino grosso. O próprio intestino grosso, a principal função do intestino grosso é a absorção de água e alguns eletrólitos, então essas proteínas, a vitaminas, aminoácidos, tudo é perdido. Maioria, grande parte é perdida nas fezes. E esses animais não fazem ruminação, né? Então aquela digesta que não foi bem mastigada, não foi bem quebrada, ela acaba sendo perdida nas fezes, ok? Então, se lembrem que as vantagens e desvantagens estão muito relacionadas ao fato de a fermentação nos ruminantes serem pré-gástricas, serem antes do processo não fermentativo, e dos equinos serem pós-gástricas, né? Depois que o alimento passou por todo o processo não fermentativo, todo o processo de quebra e digestão enzimática do próprio organismo animal e absorção, o que restou desse processo é que vai ser digerido lá no intestino grosso. E lembrar, equinos também não podem utilizar ureia como fonte de nitrogênio não proteico, senão esse animal vai ser intoxicado, já que a fermentação acontece depois, né, depois do processo não fermentativo, depois de passar pelo estômago e intestino delgado. Então, essa imagem ela mostra de fato um resumo de forma simplificada da digestão dos alimentos em equinos, né? Então, aqui a gente tem estômago, intestino delgado, intestino grosso, e aqui a composição da dieta do animal, né? Carboidratos, proteína, açúcar, fibra fermentável e fibra indigestível, né? Então vejam que aqui no estômago vai passando toda essa digesta, né? Quando chega no intestino delgado, a gente tem que grande parte dos carboidratos eles foram absorvidos, foram digeridos e absorvidos. Grande parte das proteínas da dieta, né, também foram quebradas e absorvidas. Vejam que pouco passa aqui para o intestino grosso. A fibra fermentável, a gordura, né, os ácidos graxos também, boa parte foi digerida e absorvida, né? E aí esse processo de digestão e absorção de
proteína, de carboidrato, proteína e gordura, vocês conhecem bem, que a gente viu na aula passada, é igual, né? Lá no processo não fermentativo, como que acontece? Por ação das enzimas aqui do estômago, pepsina, né? O próprio suco gástrico e a ação das enzimas pancreáticas e dos sais biliares, isso vai favorecer o processo de absorção de carboidrato, proteína e gordura, né? Vejam que a fibra, ela passa direto. Por quê? Porque o organismo animal ele não produz enzima que digere parede celular de fibra, né, de vegetal. Então, já que o organismo animal não produz celulase, hemicelulase, por exemplo, toda essa fibra passa direto aqui pelo intestino delgado e alcança o intestino grosso. E o que sobrou aqui do processo de digestão, né, em relação a carboidrato, proteína e gordura, pouquinho que sobrar também vai sofrer o processo fermentativo aqui pelos micro-organismos presentes no intestino grosso desses animais. Vejam que a fibra indigestível não vai ser digerida, né? Geralmente pectina, algumas estruturas da fibra que os micro-organismos não conseguem digerir, mas grande parte da fibra que pode ser digerida, que pode ser quebrada pelas enzimas microbianas, são digeridas. E aí, o resultado dessa digestão é a produção dos ácidos graxos voláteis, que são facilmente absorvidos pelo endotélio, pelos enterócitos aqui do intestino grosso, tá? E aí, esses ácidos graxos voláteis serão precursores de glicose e de gordura para o próprio animal. Vejam que a proteína bacteriana, boa parte dessa proteína é perdida nas fezes, pouco do aminoácido também aqui é absorvido, e pouco da glicose, da gordura também, pouco é absorvida, né, na forma de ácido lático, por conta da ação dos micro-organismos. Então, no processo fermentativo em equinos, basicamente o que é mais aproveitado mesmo é a fibra fermentável, né, os vegetais, a quebra da parede celular dessa fibra, com a produção dos ácidos graxos voláteis, tá? Então, é dessa forma que acontece em equinos. Agora, a gente vai detalhar um pouco mais o processo em ruminantes, ok? Então, vocês devem lembrar muito bem lá da anatomia, que os ruminantes, eles têm 4 compartimentos gástricos, né? O rumen e retículo. Então, a câmara fermentativa, né, de forma geral, é formada pelo rumen e retículo. O omaso tem a função basicamente, né, que é aquela estrutura folhosa de absorção de água e dos ácidos graxos voláteis, né, resultados do processo fermentativo. E o abomaso, que é o estômago verdadeiro. Então, até aqui, a gente está falando de processo fermentativo. Passou para o abomaso, já é processo não fermentativo, que é o que a gente viu na aula passada, ok? Lembrar que existe uma relação importantíssima, né, de mutualismo simbiótico entre o ruminante e os micro-organismos ruminais. Então, o ruminante ele precisa dar os substratos na forma adequada para manter o microbioma saudável do rumen, e assim o ruminante também se mantém saudável. Qualquer desequilíbrio nesse mutualismo, o ruminante pode vir a óbito, ele é altamente dependente desse microbioma, ok? E aí, pessoal, nesse processo de simbiose, existe um microbioma riquíssimo, com muitas bactérias, especialmente, além dos protozoários e fungos. Esses micro-organismos, eles produzem enzimas que conseguem digerir a fibra. O resultado dessa digestão, os carboidratos, a glicose liberada nesse processo digestivo, é utilizado como fonte de carboidrato para os próprios micro-organismos. E o resultado dessa fermentação, desse processo fermentativo, é a liberação dos ácidos graxos voláteis, que vão servir como precursores de glicose e de gordura, de ácidos graxos para o ruminante.
a maior parte do processo fermentativo é realizado pelas bactérias, e aí existem mais de 100 espécies nesse ecossistema, que é o rumen, tá? Que é um microbioma com uma variedade de micro-organismos. Algumas espécies ruminais são específicas do rumen, só são encontradas ali no rumen, tá? Além disso, se tem também os protozoários, que são maiores e mais móveis que as bactérias. Esses consomem, os protozoários, eles têm mais um papel importante no consumo dos próprios protozoários, que são mortos, de bactérias mortas, alimentos particulados e de carboidratos. Aqui mostrando para vocês quais são as condições ideais dentro do rumen para permitir o processo fermentativo e permitir condições de homeostase para o ruminante também. Então, o ideal é que o rumen ele tenha uma condição quase total de anaerobiose. Obviamente que com a deglutição entra uma quantidade de oxigênio, tem a presença de oxigênio ali dentro, mas numa quantidade mínima, e ao passo que esse oxigênio vai entrando, as bactérias elas vão reduzindo e eliminando esse oxigênio ali presente. Então, para o processo fermentativo, a anaerobiose é fundamental. O pH ruminal ele tem que estar em torno de 5,5 a 7. Geralmente, a depender, obviamente, da alimentação do animal, o pH ele fica ali em torno de 6,8 a 6,9. pHs muito ácidos, abaixo de 5,5, o animal ele pode estar passando por um processo de acidose metabólica. E pH muito alcalino pode estar relacionado à putrefação mesmo do líquido ruminal, tá? Então, é uma análise importante a ser feita, e eu digo para vocês que o líquido ruminal diz muito sobre a saúde do ruminante. Então, uma das aulas práticas que eu faço é a gente fazer a análise do líquido ruminal. A gente avaliar o líquido ruminal, como eu disse, diz muito para o clínico, tá? Já que essa relação de simbiose entre o ruminante e o microbioma ruminal garante, em grande parte, a sua saúde, ok? E sua nutrição também. A temperatura do rumen tem que estar entre 37 e 40 graus Celsius. Essa temperatura é ideal para a atividade enzimática microbiana. É importante que o ruminante se alimente, né, de forma, obviamente, não de contínua, mas particulada e o suficiente para fornecer substratos a todo tempo para os micro-organismos, né, já que eles precisam dessa digesta para se multiplicar e, consequentemente, gerar os produtos dessa fermentação para o próprio ruminante. O ruminante deve ter uma alta umidade, em torno de 80 a 90% de água. Então, o ruminante ele ingere muita água, a própria produção de saliva é muito intensa, e a umidade é importante também para a ação enzimática e para os processos microbianos durante a fermentação. E é importante que a retirada contínua dos produtos finais da fermentação aconteça, né, já que a maioria dos produtos finais da fermentação são ácidos, são os ácidos graxos voláteis, lactato. Então, esses produtos finais, eles têm que ser removidos, eles têm que ser absorvidos, especialmente pelas papilas ruminais, para que o pH do rumen não caia tanto e acabe modificando o microbioma ruminal, e também para que o animal não venha a ter uma acidose metabólica, tá? Então, aqui mostrando para vocês como que acontece o processo de fermentação de carboidratos, né? O processo de fermentação a partir de celulose, hemicelulose, amido e açúcares. Então, os micro-organismos, eles digerem esses carboidratos, obviamente, celulose e hemicelulose digerem de forma muito mais lenta do que o amido e os açúcares. Açúcares são altamente digestíveis para o micro-organismo, rapidamente eles digerem. Depois vem o amido e hemicelulose e celulose são digeridos de forma mais lenta.
O resultado dessa digestão de carboidratos pelas enzimas digestivas, né, que vão levando à quebra das ligações glicosídicas presentes nas macromoléculas, né, quebra por hidrólise, o resultado dessa digestão é a produção de ácidos graxos voláteis e de gases. Os principais ácidos graxos voláteis produzidos são acetato, butirato e propionato, e os gases são metano e CO2. Animais que se alimentam de alimentos mais facilmente digestíveis, né, ricos em amido e açúcares, produzem uma maior proporção de propionato, ou ácido propiônico, quando comparado ao ácido acético. Já animais que comem dietas com maior quantidade de volumoso, pouco concentrado, produzem uma maior quantidade, uma maior concentração, na verdade, de acetato, quando comparado ao propionato. Excesso de concentrado na dieta, né, de alimentos facilmente digestíveis, o excesso, um balanceamento feito de forma adequada pode gerar como produto uma grande quantidade de lactato. E aí o lactato ele pode gerar uma acidose metabólica. É importante falar que o propionato ele é o principal precursor de glicose lá no fígado pelo animal, tá? Então esses ácidos graxos voláteis eles são absorvidos pelas papilas ruminais e o propionato é o principal precursor de glicose. Ele entra lá no ciclo de Krebs no fígado, nas células, nos hepatócitos, entrando no ciclo de Krebs acaba havendo a produção de glicose, né? Na via metabólica da gliconeogênese. O acetato é o principal precursor de ácidos graxos, de gordura, e o butirato pode servir como fonte de corpos cetônicos para o animal, para o organismo animal. Então, pessoal, não precisa se ater a essas rotas metabólicas, tá? Mas isso aqui é o que acontece, né, pela ação dos micro-organismos, né? Então, os micro-organismos, eles utilizam como esses resultados do metabolismo como fonte de energia e os subprodutos desse metabolismo são utilizados pelo próprio ruminante. Então, o que vocês precisam saber? Que os carboidratos, eles são digeridos pelas enzimas microbianas, né? No processo fermentativo e que o resultado dessa digestão microbiana é a produção dos ácidos graxos voláteis. Quais são os principais ácidos graxos voláteis? Acetato, butirato, propionato. E também temos como resultado a produção de gases, CO2 e gás metano, ok? Então, vejam aqui, ó, que a depender da dieta do animal, a quantidade de ácidos graxos voláteis, né, resultado da fermentação microbiana, ela pode ser maior ou menor. Então, animais que têm uma dieta rica em fibra, rica em volumoso, produz uma menor quantidade de ácidos graxos voláteis quando comparado a um animal com uma dieta rica em amido. E se a gente compara os tipos de ácidos graxos voláteis, o percentual de acetato de uma dieta rica em fibra ela é muito maior no processo fermentativo do que numa dieta rica em concentrado, em amido. Já o propionato, ele é maior numa dieta rica em amido do que numa dieta rica em fibra. E lembrar que a principal fonte energética dos ruminantes é o propionato, ele que é o precursor de glicose, né? Ele que entra lá na via da gliconeogênese. Então, quanto maior a proporção de propionato produzida, né, pelo processo fermentativo, melhor para o desempenho produtivo do animal. Claro que se tem que levar em consideração que para se adicionar concentrado na dieta do animal é importante que esses animais sejam adaptados a essa adição para o desenvolvimento das papilas ruminais, para que esses ácidos eles possam ser absorvidos da forma adequada e não se acumulem na câmara fermentativa, porque aí o pH vai cair, isso vai
modificar o microbioma e o processo de simbiose não vai ser mais efetivo. Então, cuidar com as concentrações, com as proporções de volumoso e concentrado e colocar o máximo de concentrado que se pode, mas adaptando esse animal a essa introdução desse tipo de alimento, assim como a ureia que a gente já falou também. Em relação ao metabolismo de gorduras e lipídios pelos micro-organismos ruminais, esses micro-organismos também produzem enzimas que vão digerir triglicerídeos, por exemplo, quebrar o triglicerídeo em glicerol e ácidos graxos, né, separando o glicerol dos ácidos graxos. O glicerol, por sua vez, vai ser fermentado até ácido graxo volátil, principalmente o propionato, o ácido propiônico. E os ácidos graxos resultantes dessa hidrólise vão servir de síntese de fosfolipídio de membrana para os próprios micro-organismos ruminais. Os micro-organismos, esses ácidos graxos geralmente liberados são de cadeias longas, eles podem ter ligações duplas aqui, tornando o ácido graxo insaturado. Só que altas proporções de ácido graxo insaturado no rumen podem ser tóxicos para os próprios micro-organismos. Então, os próprios micro-organismos eles fazem um processo chamado de biohidrogenação, que é a quebra dessa ligação dupla, tornando o ácido graxo insaturado em saturado. Então, é introduzido uma molécula de hidrogênio aqui, essa ligação dupla, então, é quebrada e o ácido graxo saturado, ele não é tóxico para micro-organismos. Por isso que eles fazem esse processo. Falando agora sobre metabolismo de proteínas, né? Então, lembrar que ruminante, ele tanto pode ingerir a proteína verdadeira presente no alimento, quando também pode ser introduzido na dieta de ruminantes nitrogênio não proteico, como por exemplo a ureia, tá? Então a ureia ela pode ser adicionada à dieta, mas também não por acaso, né, gente? A saliva do ruminante também é rica em ureia, então o fígado ele tem a função de transformar amônia em ureia, e a ureia tanto pode ser excretada na urina, né, na maioria dos animais, mas no ruminante essa ureia também pode seguir para a saliva e o animal deglutir essa saliva rica em ureia, quanto ela pode ser absorvida diretamente aqui pela parede ruminal, tá? E aí, então, a ureia é a fonte de nitrogênio não proteico e a proteína verdadeira é a proteína do próprio alimento. Os micro-organismos do rumen vão quebrar tanto a ureia quanto a proteína verdadeira até a amônia, até liberar a amônia livre. Essa amônia, por sua vez, vai servir como fonte de proteína microbiana. Então, ela vai ser a precursora para a produção de proteínas de interesse do próprio micro-organismo, tá? E aí, o micro-organismo depois vai servir como fonte de proteína para o ruminante. Então, essa proteína microbiana, quando segue para o estômago verdadeiro, ela vai sofrer o processo de digestão proteica lá pela pepsina. Quando chega no intestino delgado, vai sofrer o processo de digestão também pelas enzimas pancreáticas, igualzinha no processo não fermentativo que a gente já viu. Parte da proteína verdadeira também pode escapar do processo fermentativo, né, do processo de digestão. E aí essa proteína que escapa, ela segue para o estômago verdadeiro e vai ser digerida pelas enzimas do estômago ou as enzimas pancreáticas, assim como a proteína microbiana, tá? Então, só repetindo, ó, nos ruminantes, a ureia que é produzida lá no fígado, tanto pode ser excretada na urina, né, como a maioria dos animais, quanto ela pode ir direto para o rumen ou para a saliva. E aí, de qualquer forma, ela vai alcançar o rumen e essa ureia vai servir como fonte de nitrogênio não proteico para os micro-organismos. Então, tanto a proteína verdadeira quanto a ureia vai ser quebrada pelas enzimas, vão ser hidrolizadas, né, pelas enzimas microbianas até a amônia. E a amônia vai servir
de fonte, né, como precursora para a produção de proteína microbiana, de interesse de cada micro-organismo. Esses micro-organismos, posteriormente, né, vão servir como fonte de proteína para o próprio ruminante, junto com a proteína verdadeira que escapa da digestão microbiana, que escapa desse processo fermentativo. E aí, a partir daqui, o processo de digestão você já conhece. A gente viu na aula passada, que é o processo não fermentativo. E aí, em relação ao desenvolvimento das papilas ruminais, elas dependem da dieta, do alimento fornecido para o animal. Então, alimentos que são de digestão mais lenta, né, como os volumosos, desenvolvem menos as papilas ruminais. E os concentrados, eles desenvolvem mais, as papilas ficam maiores, mais numerosas. Mas é importante a gente frisar que para que aconteça o desenvolvimento das papilas ruminais de forma proporcional à absorção dos ácidos graxos voláteis produzidos pela digestão, pela fermentação microbiana, é importante que se adapte esse animal, né, se adapte a esse microbioma e se introduza uma quantidade de concentrado aos poucos na dieta, já que ao passo que esses alimentos altamente fermentáveis vão sendo digeridos pelos micro-organismos, o aumento na produção de ácidos é que vai desenvolvendo as papilas. Então, se o animal ele não come concentrado, de repente você coloca uma grande quantidade de concentrado na dieta, sem adaptar, as papilas vão estar pouco desenvolvidas, os micro-organismos vão digerir facilmente esse concentrado, produzir muito ácido, e esse ácido não vai ser absorvido, porque as papilas ainda não estão bem desenvolvidas, então o animal vai ter uma acidose ruminal. Então, se você introduz aos poucos o concentrado na dieta, as papilas vão se desenvolvendo ao passo que você vai adicionando o concentrado, até que elas ficam bem numerosas e bem desenvolvidas, e aí você chega aí no máximo de concentrado que você pode colocar na dieta do ruminante para otimizar aí o processo produtivo. O retículo, como a gente falou, ele também, né, faz parte aqui da câmara fermentativa. Ele tem uma estrutura, né, anatômica formando esses favos de mel. É o menor compartimento, né, dos estômagos, né, das cavidades, né, do ruminante. Tem como função motilidade ligada ao rumen, então, para que o animal ele consiga regurgitar, por exemplo, acontece um tipo de motilidade no retículo que faz com que o animal regurgite, rumine, né? E também quando o alimento ele chega aqui, o bolo alimentar chega aqui e passa pelo cardio, ele fica aqui próximo ao retículo, e são os movimentos e a motilidade reticular que faz que esse bolo alimentar alcance aqui a câmara fermentativa para ser digerido. Como eu falei para vocês, o retículo é revestido por uma mucosa disposta em inúmeras pregas, né, parecendo um favo de mel, com pequenas papilas, e também é uma câmara fermentativa, né? Aqui também tem processo fermentativo, também tem absorção de ácidos graxos voláteis, obviamente em menor proporção do que o rumen, né? O rumen ele é gigantesco, pessoal, proporcionalmente falando, né? É importante eu falar para vocês em relação à produção de saliva no ruminante. Lá no início do digestório, eu mostrei para vocês a diferença, né, em relação à composição da saliva do ruminante quando comparada a outros animais. A saliva do ruminante ela tem muitos
muito bicarbonato, muito fosfato, né, que são em função tamponante, né, vão tamponar essa quantidade de ácido que é produzido no processo fermentativo do rumen. Lembrar que o rumen, o pH ideal é em próximo do neutro. Os bovinos, para vocês terem uma ideia, eles produzem cerca de 150 litros de saliva por dia, e os ovinos cerca de 10 litros de saliva por dia. E o efeito tampão, né, dos componentes presentes na saliva são importantíssimos para a manutenção do pH, além da produção do ureia. E aí, pensem comigo, gente. A produção de saliva ela é muito estimulada pela presença do alimento na boca. Quanto mais volumoso for o alimento, maior vai ser o estímulo das glândulas salivares em secretarem saliva. Então, alimentos volumosos estimulam a produção de muito mais saliva do que alimentos concentrados. Por outro lado, os alimentos concentrados, eles produzem muito mais ácido no processo fermentativo, né, de forma muito mais intensa, do que os alimentos volumosos. Então, mais um motivo para se ter muito cuidado com a introdução de alimento concentrado na dieta, porque eles são facilmente digestíveis, os micro-organismos ruminais conseguem digerir e liberar os ácidos graxos voláteis, inclusive o lactato, de forma muito mais fácil, muito mais abundante. Porém, a quantidade de tampão que chega aqui para tamponar esse ácido é muito menor. Então, é importante adaptar o animal com a introdução de concentrado na dieta, para que as papilas ruminais se desenvolvam da forma adequada e esses ácidos não se acumulem na câmara fermentativa e o pH ruminal caia muito e acabe matando boa parte do microbioma que não tolera pH ácido. Muitos micro-organismos, muitas bactérias ruminais não toleram o pH muito ácido e essa mudança no microbioma por conta do pH pode levar o ruminante a óbito, ok? E aí, pessoal, geralmente a ingesta no rumen, ela tende a se compartimentar por densidade mesmo. Então, geralmente a parte mais líquida fica aqui na parte mais profunda, a zona sólida que é um pouco mais leve, né? Meio que boia aqui na região intermédia, e os gases ficam mais na superfície. Só que essa parte mais sólida é a parte que mais precisa sofrer o processo de digestão enzimática. E esse processo de digestão ela só acontece em meio aquoso. Então, a motilidade ruminal é importante para movimentar e misturar essas partes que tendem a se compartimentar. Então, misturar a zona sólida com a zona líquida, né? Ou zona pastosa, para que essa zona sólida, zona pastosa, possa sofrer a ação das enzimas microbianas e seja digerida. Além disso, esse movimento também permite a saída dos gases por eructação, ok? E é importante falar que essa motilidade ruminal, ela pode servir como parâmetro fisiológico para o veterinário também. Então, quando você vai avaliar, né, fazer o exame físico do ruminante, uma das análises que você faz é se o rumen está se movimentando. Então, geralmente se tem como parâmetro normal que o animal ele tem que ter de 1 a 3 movimentos ruminais por minuto. Isso pode ser avaliado com estetoscópio ou só visualizando mesmo o movimento ali do rumen do lado esquerdo do animal, ok? O omaso, então a digesta ela é bastante fermentada, né, aqui no rumen retículo, e depois quando ela está bem digerida ela passa para o omaso. O omaso tem essa forma, né, esse epitélio folhoso, né, bastante folhoso, então a digesta vai passando por aqui e basicamente no omaso acontece a absorção de água, sais minerais e de ácidos graxos resultantes do processo fermentativo que não foram absorvidos pelas papilas ruminais, ok? Também quando a digesta ela vai passando por essa estrutura folhosa, vai acontecendo também
uma ação mecânica que vai reduzindo as partículas alimentares para chegar até o abomaso, que é o estômago verdadeiro. Então, abomaso, estômago verdadeiro. Aqui no abomaso vai acontecer tudo que a gente viu, a partir daqui, tudo que a gente viu no processo não fermentativo. Então, aqui vai ter produção de HCl, vai ter produção de pepsinogênio, que vai se transformar em pepsina e começar o processo de digestão não fermentativa, né? Ao alcançar o intestino delgado, lá vai ter a ação das enzimas pancreáticas, da bile, então tudo igual que a gente viu no processo não fermentativo, ok? Bom, pessoal, só para a gente concluir, lembrar que o processo fermentativo que acontece no equino lá no seco-cólon e o processo fermentativo que acontece no rumen é o mesmo, os micro-organismos atuam da mesma forma, só o que muda é a digesta, é a ingesta que chega ali, né? Que no ruminante a ingesta ela chega logo após o esôfago e no equino ele vai chegar depois de todo o processo digestivo das enzimas do estômago, do pâncreas, do processo de absorção, né? Então essa é a grande diferença, mas a câmara fermentativa, o processo fermentativo é muito semelhante, ok? É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês em relação ao sistema digestório. Estudem e fico à disposição para as dúvidas. Até a próxima aula.